Graça e paz, amados. Desde já agradeço aos novos inscritos, agradeço também a todos os do canal, aqueles que acompanharam desde o começo. Muito obrigado também a todos os irmãos em graça. E o nosso vídeo de hoje é um estudo muito interessante. Como podemos ver aqui, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos utilizam dessa passagem para dizer que as pessoas serão arrebatadas antes da grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira. Mas olha que interessante. E antes de começarmos aqui, eu quero dizer que aguardem que nos próximos vídeos, assim como nesse, como nos outros vídeos que virão, vai ter estudos muito interessantes. Vai ter um estudo espetacular que vocês vão ver nos próximos vídeos. Então aguardem os próximos vídeos. Então olha só, vamos ver que ira é essa que Deus vai nos guardar da ira. Vamos lá então para João, capítulo 3, versículo 36, como pode ver aqui, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre aquele que mantém rebelde contra o Filho, nele permanece a ira de Deus. Quer dizer que a ira de Deus já estava sobre eles, sobre aquela geração. Então a ira de Deus ia permanecer com quem se manteria rebelde contra o Filho. Mas quem cresce se salvaria da ira. Olha só, vamos voltar ali em Lucas, capítulo 3, versículos do 6 ao 7. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então a ira vindoura, a ira que estava para sobrevir sobre aquela geração. Esse é João Batista falando. Ele estava falando para os mestres da lei, para os fariseus. Quem que ensinou eles a fugirem da ira vindoura? Aquela ira que viria sobre aquela geração. Lucas capítulo 21, versículos do 20 ao 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. E ira contra aquele povo era para sair de dentro da onde? De Jerusalém, quando eles vissem Jerusalém sitiada de exército. Ó, ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, historicamente, não tem como fugir. Esse dia aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, matou milhares de judeus que combatiam Roma naquele momento, derrubou e destruiu o templo de Salomão, lá de Jerusalém, deixando apenas um único muro que não fazia parte do templo, mas pertencia a um dos muros de arrimo. Deixou uma parte do muro em pé e que até hoje é o Muro das Lamentações, onde todas as tribos se lamentaram desde aquele tempo até os dias de hoje. Elas se lamentam nesse muro. Não tem como fugir. Essa passagem ela é claramente específica ao ano 70. Olha só. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos,
sabei que está próxima a sua devastação. Essa ira que recaiu sobre os judeus naquela geração é essa ira. Aqui, ó, ira. Grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aquele povo daquela geração. E não é só aqui que vai falar isso não. Vamos ver mais para frente também. Romanos 1, 17 e 18. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus se revela para aqueles que têm injustiça. Romanos 2, do 4 ao 6. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira. Então, eles acumulavam ira para o dia da ira, aquela geração. E da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, aqueles que creram no Filho, eles se salvariam da ira. Aqueles que fossem rebeldes contra o Filho, sobre eles recairia a ira daquela geração. Então, esse é o procedimento que eles tomariam, que recairiam sobre eles. Vamos continuar lendo aí ainda, dos versículos 7 ao 9. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos faciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Ao judeu primeiro, que era daquela geração, aqueles que rejeitaram e mataram Jesus. Aí você pode falar, como eu sei disso? Calma aí que vai estar escrito. Vamos acompanhando as passagens. Romanos 5, versículos 9 e 10. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então olha só, o sangue de Jesus salvou aquela geração da ira que recaiu sobre aquela geração. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Romanos 10, do 12 ao 15. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que em quem não creram? E como crerão naquele que quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciaram coisas boas. Que esses são os apóstolos. Vamos ler até o versículo 21. Continuando dos versículos 16 ao 18. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas, pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo.
Então olha só, até os confins do mundo se ouviram as palavras. Mas vamos continuar até o versículo 21. Aqui repetiu o 18, mas vamos lá. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. O porteiro da terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes como um povo que não é nação, que são os gentios. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Deus vai provocar a ira de quem? De Israel. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A ira recaiu sobre este povo rebelde e contradizente, que foram os judeus, foi Israel. Vamos lá para Romanos capítulo 12, vamos ler do 16 ao 21 também. Aqui está até o 19, mas vamos ler até o 21. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20 e 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então esse mal, aí ele está falando, Paulo ele está falando daquele mal, daquela ira que iria recair sobre Israel, sobre os judeus rebeldes naquele tempo, porque eles perseguiriam aqueles que estavam em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura é a mesma ira que nós estamos lendo todas essas passagens, aquela ira que estava para vir sobre Israel. Neste momento, Paulo ele está falando à igreja de Tessalônica, só que ainda é antes do ano 70. Paulo ele não chegou a passar pelo ano 70, o único foi João. Esta ira recaiu sobre Israel naquele tempo, no ano 70. 1 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Que eles sofreram dos judeus.
Aí ainda continuando os versículos 15 e 16. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. A ira sobreveio contra quem? Contra eles. Aqueles judeus que mataram Jesus, que perseguiram os apóstolos, aqueles que mataram os profetas, a descendência deles, a ira de Deus recaiu sobre aquela geração de Jesus, que eles mataram Jesus. Primeira Tessalonicenses 5, versículos do 8 ao 10. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então a passagem que lemos no começo, Ele não nos destinou para a ira. Paulo está falando isso para a igreja de Tessalônica, que Deus não destinou eles para a ira, porque eles creram em Jesus. Os que foram destinados para a ira daquela geração foram aqueles que foram rebeldes contra o Filho. É isso que essa passagem está dizendo. Então ela não tem absolutamente nada a ver com arrebatamento. Aí Paulo está falando que eles não foram destinados para a ira que sobrecaiu sobre aquela geração, sobre eles, os judeus que perseguiram e mataram Jesus e os apóstolos. Agora é que vem uma das partes mais impressionantes. Vamos lá, Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração. Deus se indignou contra aquela geração que matou Jesus. Aí, escrito aí. Por isso me indignei contra esta geração. E disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Naquele momento, eles já estavam no descanso de Deus. Quer ver? Vamos ver na passagem seguinte. Pois a ira recaiu sobre aqueles que não entraram no descanso de Deus, que foram aqueles judeus que foram rebeldes contra o Filho, que mataram Jesus, que perseguiram os apóstolos, descendência daqueles que provocaram a ira de Deus lá no deserto. Hebreus 4, versículos do 3 ao 6. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Aí, quem crê, lá naquele tempo, lá naquela época de Paulo, quando eles criam, eles já estavam entrando no descanso. Já estamos no descanso do Senhor. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera.
e novamente no mesmo lugar. Não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então aqueles que foram anunciadas as boas novas anteriormente daquela época que Paulo estava falando, aqueles que foram rebeldes, está ali, eles não entrarão no descanso de Deus. Eles não entraram, né? Porque hoje já aquele tempo já se tornou passado. Eles não entraram. Então Paulo, ele falou aqui, ó, que desde aquele momento que eles creram, eles já estavam entrando no descanso de Deus e estavam sendo salvos da ira de Deus que ia recair sobre aquela geração. Tá aqui, ó. Por isso me indignei contra esta geração. A ira recaiu sobre aquela geração. Eles, então, que criam em Jesus, entravam no descanso de Deus e eram salvos da ira. Essa ira não tem absolutamente nada a ver com arrebatamento. Bom, galera, então esse é o vídeo. Eu espero que ficou muito claro e que aqueles que pregam isso sobre o arrebatamento, que eles estão totalmente fora e que usam passagens isoladas do contexto para justificar o ensino que eles dão do futurismo, mas que vemos que é só ler o contexto que refuta facilmente essa doutrina de demônio que eles estão colocando nos dias de hoje, enganando as pessoas. Então esse foi o vídeo, espero que ficou bem claro, espero que você tenha entendido e eu te espero no próximo vídeo. Não percam os próximos vídeos que eu vou trazer estudos muito, mas muito interessantes. Então eu te espero no próximo. Até lá!